Olá, eu sou a doutora Helena. Hoje quero começar essa conversa com uma pergunta direta para você. Você já toma magnésio ou pensa em começar a suplementar? Escreva aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão em dúvida sobre esse mineral tão falado. E fique atento, porque o que vou revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga o magnésio. Existem 4 sinais de alerta de que você nunca deve tomar magnésio, e também 5 sinais de que você precisa tomá-lo todos os dias. Sim, a diferença entre fazer bem e fazer mal está em detalhes que quase ninguém fala, mas que fazem toda a diferença para a sua saúde, principalmente se você tem mais de 50 anos. O magnésio é muitas vezes apresentado como o mineral milagroso, capaz de melhorar o sono, relaxar os músculos, proteger o coração, equilibrar a pressão arterial, aumentar a energia e até preservar a memória. Mas o que quase nunca aparece em destaque é que, em determinadas situações, ele pode ser perigoso, prejudicial e até agravar problemas sérios de saúde. É por isso que hoje, além de mostrar os benefícios, eu preciso abrir os olhos de quem confia demais em fórmulas prontas. O que vou compartilhar é baseado em ciência, em prática clínica e em situações reais que eu mesma já acompanhei. Imagine, por exemplo, um paciente que começa a sentir palpitações, fadiga e inchaço. Ele acredita que está apenas com deficiência de magnésio. Vai até a farmácia, compra um suplemento sem orientação e começa a tomar por conta própria. Em poucos dias, percebe que os sintomas pioraram. O que ele não sabia é que tinha um problema nos rins, e o magnésio em excesso estava se acumulando no corpo. Esse é apenas um exemplo do que pode acontecer quando não se conhece os sinais de alerta. E aqui está algo que você precisa guardar. O magnésio é essencial, mas não é para todos. O grande desafio está em reconhecer quando ele será seu aliado e quando poderá se transformar em um risco. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai revelar. Os 4 sinais de alerta que indicam que você deve evitar o magnésio e os 5 sinais claros de que o seu corpo está implorando por ele diariamente. Antes de entrarmos no primeiro sinal de alerta, pense comigo. Você já ouviu alguém dizer que, se é natural, não faz mal? Esse é um dos maiores equívocos em saúde. O natural pode sim trazer riscos, se usado sem conhecimento. A diferença entre o remédio e o veneno está sempre na dose, no momento certo e, claro, no perfil da pessoa que consome. O magnésio segue exatamente essa lógica. Agora, imagine o seguinte. Você está com dores musculares constantes, sente cãibras à noite e começa a achar que está apenas cansado ou desidratado. Mas esses mesmos sintomas podem estar escondendo algo maior: uma carência silenciosa de magnésio. O problema é que as cãibras também podem aparecer em pessoas que já têm excesso desse mineral, principalmente quando ele não está sendo bem processado pelo organismo. Percebe como é fácil se confundir? Outro ponto que quase ninguém comenta é que existem diferentes tipos de magnésio: glicinato, citrato, treonato, óxido, cada um com uma função, uma taxa de absorção e uma indicação. Quem escolhe errado pode não só desperdiçar dinheiro, como também sobrecarregar o organismo. E eu já adianto, mais adiante você vai descobrir quais formas são melhores para o cérebro, quais são melhores para os músculos e quais devem ser evitadas em certas condições. Mas antes de revelar isso, precisamos entender a raiz do problema. Como saber se você é do grupo que deve evitar ou do grupo que precisa suplementar? E é aqui que os sinais de alerta fazem toda a diferença. Eles não são complicados, mas exigem atenção. Um simples detalhe nos seus exames, um sintoma que você acha que é banal, pode ser a chave para descobrir se o magnésio vai ser seu aliado ou inimigo. E acredite, ignorar esses sinais pode custar caro. Eu já vi pacientes que negligenciaram sintomas pequenos e acabaram com sérias complicações por não entenderem a ligação com o magnésio. Mas eu também já acompanhei histórias de pessoas que, ao corrigirem a deficiência, ganharam mais energia, regularam o sono e até reduziram crises de ansiedade. Você vai perceber, ao longo desta explicação, que o magnésio está envolvido em praticamente tudo que mantém o corpo em equilíbrio: cérebro, músculos, ossos, coração, energia. Não é exagero dizer que ele é um dos minerais mais importantes para a vida humana.
Mas exatamente por ser tão essencial, seu uso exige ainda mais cuidado. E aqui fica o meu convite. Acompanhe com atenção cada detalhe, porque nos próximos minutos você vai aprender os 4 sinais que indicam perigo com o magnésio e os 5 sinais que mostram a necessidade de uso diário. O que vou revelar pode mudar sua rotina de saúde, evitar erros graves e até salvar vidas. O primeiro sinal de alerta que deve acender um sinal vermelho quando falamos de magnésio é relacionado aos rins. Se você tem insuficiência renal, mesmo que em grau leve, precisa tomar muito cuidado. Isso porque os rins são os responsáveis por eliminar o excesso de magnésio do corpo. Quando eles não funcionam bem, o mineral começa a se acumular no sangue e, em vez de trazer benefícios, pode provocar intoxicação, causando fraqueza, queda de pressão, arritmias e até risco de parada cardíaca. Muita gente não sabe disso, mas é um dos pontos mais críticos. Por isso, antes de tomar qualquer suplemento de magnésio, é essencial ter certeza de que seus rins estão funcionando corretamente. O segundo sinal de alerta é quando a pessoa já faz uso de certos medicamentos que interagem diretamente com o magnésio. Um exemplo claro são os antibióticos da classe das tetraciclinas, ou fluoroquinolonas, que têm sua absorção reduzida se tomados junto com o mineral. Outro exemplo são os remédios usados para pressão arterial e diuréticos, que podem causar um desequilíbrio perigoso nos níveis de magnésio. Ou seja, o que parecia inofensivo pode atrapalhar o efeito de um tratamento médico sério. O terceiro sinal é a presença de diarreias frequentes ou doenças intestinais que dificultam a absorção. O magnésio, principalmente em certas formas como o citrato ou o óxido, pode aumentar ainda mais a evacuação e gerar desidratação. Se você já tem esse tipo de problema, suplementar sem cuidado pode agravar muito sua condição. Esse é um detalhe que muitos ignoram e que pode ser a explicação para sintomas que se arrastam sem melhora. E o quarto sinal de alerta, que poucas pessoas comentam, é o excesso disfarçado. Sim, existem pessoas que acreditam que quanto mais magnésio, melhor. Mas o excesso pode provocar sintomas como náusea, vômito, fraqueza muscular, queda de pressão e até confusão mental. Esse desequilíbrio, chamado hipermagnesemia, é raro, mas quando acontece, traz consequências sérias. É por isso que a suplementação deve ser personalizada, jamais padronizada. Agora, depois de entender esses 4 sinais de alerta, você pode estar se perguntando, mas afinal, como saber se eu sou alguém que realmente precisa tomar magnésio todos os dias? Essa é a revelação que eu prometi e que começa aqui. Existem sinais claros que o corpo dá e que funcionam quase como um grito de socorro. Um desses sinais é a fadiga constante. Quando os níveis de magnésio estão baixos, o corpo não consegue produzir energia de forma eficiente. Mesmo dormindo bem, você acorda cansado, sente-se sem forças ao longo do dia, como se estivesse sempre arrastando correntes invisíveis. Esse cansaço não melhora com café ou descanso rápido, porque a raiz do problema está no metabolismo celular e o magnésio é a chave para liberar energia das nossas mitocôndrias. Outro sinal muito comum é a presença de cãibras, espasmos e tremores musculares. O magnésio é fundamental para o relaxamento muscular, e sua deficiência faz com que as fibras fiquem contraídas por mais tempo, causando dor e desconforto. Muitas pessoas passam anos sofrendo com isso, tentando massagens, alongamentos, banhos quentes, sem imaginar que o real culpado pode ser a falta de magnésio. E não podemos esquecer o impacto no sono. O magnésio participa da regulação de neurotransmissores como o GABA, que induzem relaxamento. Quando está em falta, o cérebro não consegue desacelerar, e a pessoa passa a ter dificuldade para pegar no sono ou acorda várias vezes durante a noite. Curiosamente, quando o magnésio é reposto, a qualidade do sono melhora tanto que muitos relatam acordar mais dispostos, com sensação de sono profundo e reparador. Existe ainda um sinal que aparece no coração: palpitações. Nosso músculo cardíaco depende do magnésio para manter o ritmo adequado. Quando ele falta, podem surgir arritmias, sensação de coração acelerado ou batendo irregularmente. Em pessoas com histórico cardíaco, isso pode ser especialmente perigoso. E por fim, há um sinal que preocupa cada vez mais:
alterações de humor e lapsos de memória. A ciência já mostrou que o magnésio tem papel essencial na saúde do cérebro, influenciando não apenas a memória, mas também o controle da ansiedade e até sintomas de depressão. Quando está em falta, o risco de declínio cognitivo aumenta, assim como o de crises de ansiedade. Repare que esses 5 sinais, cansaço, cãibras, sono ruim, palpitações e alterações cognitivas, são extremamente comuns no dia a dia, mas raramente alguém associa diretamente a deficiência de magnésio. É por isso que muitas pessoas continuam sofrendo, tentando soluções superficiais, quando o que realmente falta é olhar para o equilíbrio mineral do corpo. E aqui entra uma revelação importante. Nem todo tipo de magnésio é igual. O magnésio treonato, por exemplo, é o mais indicado para o cérebro e memória, porque atravessa a barreira hematoencefálica. Já o glicinato é excelente para quem precisa de absorção mais suave, sem irritar o intestino, sendo ótimo para sono e ansiedade. O citrato, por sua vez, pode ajudar quem sofre com constipação, mas pode ser um problema em quem tem diarreias frequentes. Essa diferenciação é fundamental para que o magnésio seja usado como um aliado e não como um risco. Você percebe como, em cada detalhe, existe uma linha muito tênue entre benefício e perigo? Agora que você já entendeu os sinais de alerta e os sinais de necessidade, no próximo passo vamos amarrar tudo isso e mostrar como tomar decisões seguras e inteligentes sobre o uso desse mineral tão poderoso. Quando falamos em tomar decisões seguras sobre o uso do magnésio, precisamos entender que não existe fórmula mágica universal. Cada organismo reage de uma forma. E isso significa que a chave está em observar seu próprio corpo e, sempre que possível, associar esses sinais ao acompanhamento médico. É muito comum que as pessoas corram para a farmácia ao menor sinal de fadiga ou cãibra, sem sequer investigar se há realmente uma deficiência. O problema é que, ao agir assim, muitos estão apenas mascarando sintomas, sem resolver a verdadeira causa. Uma boa maneira de enxergar o magnésio é como um maestro de uma orquestra. Ele não faz a música sozinho, mas sem ele nada funciona em harmonia. O coração perde o ritmo, os músculos desafinam, o cérebro entra em descompasso. É por isso que a falta de magnésio se manifesta em tantas áreas diferentes: sono, energia, memória, batimentos cardíacos. Ele está presente em mais de 300 reações bioquímicas essenciais. Isso não significa que todo mundo precisa correr para suplementar, mas que todos deveriam prestar atenção aos sinais. E aqui está um detalhe importante. Nem sempre a deficiência de magnésio vem por não consumir o mineral na dieta. Muitas vezes o problema está na absorção. O estresse crônico, por exemplo, consome magnésio em ritmo acelerado e o corpo não consegue repor na mesma velocidade. O excesso de cafeína e álcool também contribui para a perda. E há ainda os solos pobres em minerais, que acabam produzindo alimentos menos nutritivos do que há décadas atrás. Ou seja, até mesmo quem se alimenta bem pode estar em risco. Agora, talvez você esteja se perguntando: doutora, como eu posso saber se estou realmente em falta de magnésio ou se corro risco com ele? A resposta está em prestar atenção aos sinais do seu corpo, mas também em algo que pouca gente faz: exames laboratoriais. Embora os exames de sangue comuns nem sempre mostrem a realidade, já que apenas 1% do magnésio do corpo circula no sangue, eles podem dar pistas quando avaliados junto de sintomas e histórico clínico. O ideal é procurar um profissional de saúde que saiba interpretar esses detalhes. Mas se tem algo que você deve guardar deste vídeo é: magnésio não é moda. Não é panaceia, não é suplemento para tomar sem pensar. Ele pode ser transformador quando usado da forma certa, mas pode ser perigoso quando usado no momento errado. A diferença entre estar cheio de energia, dormir bem e proteger seu coração, ou enfrentar arritmias, queda de pressão e confusão mental, pode estar em respeitar esses sinais de alerta que compartilhei hoje. Imagine a sensação de acordar com mais disposição, sem aquelas cãibras noturnas que roubam seu descanso, com a mente clara e a memória funcionando como antes. Agora imagine o oposto: lidar com palpitações constantes, fadiga inexplicável e ansiedade crescente, tudo porque ignorou o que seu corpo estava tentando avisar.
Esse é o impacto real que o magnésio tem na sua vida. E aqui vai uma orientação prática. Nunca comece a suplementar só porque ouviu alguém dizer que faz bem. Pergunte-se primeiro: eu tenho algum dos sinais de alerta? Eu faço parte do grupo que realmente precisa dele diariamente? Essa reflexão simples pode evitar problemas e garantir que o magnésio seja usado como aliado. O que você aprendeu hoje é algo que poucas pessoas sabem, mas que pode transformar sua saúde. Se você já teve algum desses sinais, cãibras, sono ruim, palpitações ou lapsos de memória, agora você tem clareza de que eles podem estar ligados a uma deficiência de magnésio. Se você tem histórico de problemas renais, uso de medicamentos ou sintomas gastrointestinais, já sabe que deve ter cuidado redobrado. Esse conhecimento é poder, e eu quero que você faça parte dessa corrente de informação. Se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, curta este vídeo agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Inscreva-se para não perder os próximos temas, porque eu vou trazer ainda mais revelações sobre nutrientes que podem mudar a sua vida. Deixe seu comentário aqui embaixo contando se você já toma magnésio, se percebeu algum dos sinais que mencionamos, ou se tinha alguma dúvida que agora ficou mais clara. Eu faço questão de ler e responder sempre que possível. E não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Você pode ajudar alguém a evitar um erro grave ou a descobrir a solução para sintomas que parecia não ter explicação. E se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora, porque nele eu mostrei outro nutriente essencial que, combinado ao magnésio, pode potencializar ainda mais sua saúde. Eu sou a doutora Helena e foi um prazer estar com você hoje. Cuide da sua saúde com sabedoria, porque pequenas escolhas fazem toda a diferença no longo prazo. Até o próximo vídeo!